O juízo de valor antes do fim do mundo. Vou repetir. O tema desta mensagem é o juízo de valor antes do fim do mundo. Qual o conceito, o que significa juízo de valor? Um termo muito usado nos meios jurídicos. Este juízo de valor é um processo cognitivo. O que significa isso, pastor? Complicou? Não. É um processo mental através do qual o ser humano adquire conhecimento. E isto envolve processos como percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem e a solução de problemas. E isto tudo envolve a atribuição de um valor positivo ou negativo a um objeto, a uma ação, a uma ideia ou a uma pessoa. Isto significa juízo de valor. E por que falarmos sobre juízo de valor antes do fim do mundo? Porque é muito importante e nós podemos trazer à memória, se não me falhe a memória, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus vai ungir Davi, a rei de Israel, ele usa Samuel e ele diz para Samuel de que ele, Deus, não vê as pessoas como o homem vê, a sua aparência exterior, mas ele vê o coração da pessoa. E este elemento, ele tem várias facetas. Como por exemplo, então, primeiro lugar, ele vê a intenção, a sinceridade do coração de uma pessoa. Em segundo lugar, dentro disto, ele vê o preparo desta pessoa para encontrar uma verdade ou não. Em terceiro lugar, ele vê se esta pessoa tem uma tendência, uma abertura para absorver esta verdade ou não. E em quarto lugar, ele vê em que momento esta pessoa está. Por quê? Quando ele vê o nosso coração, ele sabe se de repente eu e você estamos chegando ou vivendo algumas conclusões equivocadas. Mas se mesmo assim nós temos uma tendência ou se nós estamos buscando elementos de que ou para que Deus continue falando conosco, buscando, dando esta abertura, ele enxerga o nosso coração e vê todos esses detalhes. Mas também por que falar sobre juízo de valor antes do fim do mundo? Porque antes que chegue o fim, antes que venha o arrebatamento, antes que encerre o ciclo de vida que nós temos aqui na terra, nós precisamos fazer um juízo de valor sobre a nossa vida para adquirir um elemento fundamental, um princípio fundamental para a nossa salvação, para o nosso bem-estar, para a nossa vida em abundância aqui na terra e também para a nossa vida espiritual, a nossa vida depois que fomos chamados pelo Senhor, a nossa vida eterna. Convicção. Este é o elemento fundamental. E o que significa convicção? Refere-se a crenças firmemente seguidas por um indivíduo
baseadas em evidências, experiências, razões pessoais, nosso caso cristão na fé, princípios nos quais se tem plena confiança quando somos dirigidos a tomar atitudes, ações e decisões. A convicção. É por isso que Hebreus 11:1, quando fala da fé, fala da convicção daquilo que não se vê, mas se crê, se tem a fé. Juízo de valor nos dias em que estamos vivendo, nesta batalha que desde que iniciou a humanidade, existe esta chamada batalha do bem contra o mal. E mediante tudo que estamos vendo, vivendo e experimentando, o juízo de valor é fundamental nos dias de hoje, e o quanto mais breve fazermos, vamos ter a possibilidade de encontrarmos esta convicção. Juízo de valor sobre o nosso casamento. Fazer um juízo de valor sobre a nossa vida profissional. Juízo de valor no momento em que estamos vivendo. Se realmente sabemos quem somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, o que podemos fazer e para onde estamos indo. Juízo de valor para encontrar esta convicção. Porque muitas pessoas que têm a convicção de que estão num caminho certo, relacionado principalmente às mais variadas religiões, que diferem totalmente das sagradas escrituras, mas elas têm convicção. Imagine a surpresa no dia do julgamento final, ou no momento em que se desligarem deste mundo e estarem indo para o lugar que elas escolheram. Imagine se esta convicção estiver equivocada. E é pela aparência das coisas que vimos o que acontece com muitas pessoas, que elas fazem um juízo de valor de uma forma errada, ou não fazem um juízo de valor, e elas adquirem uma convicção de que tudo pode ser do jeito que elas querem, pode ser da maneira como a maioria quer, pode ser da maneira como a emoção quer, pode ser da maneira como o sentimento quer. E imagine a surpresa quando descobrirem que foram, ou que estão, ou que estiveram equivocadas. Então, pare e pense ao menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar uma vida inteira, pode salvar uma vida inteira. Faça um juízo de valor dentro das Escrituras Sagradas, para que você possa ter a plena convicção, a plenitude da convicção de que a cada dia é preciso buscarmos a santidade, para que no dia em que estivermos diante do Senhor, não estivermos com aquela surpresa de que fomos totalmente equivocados com relação aos mandamentos do Senhor, à obediência ao Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo que nos foi proposto, estarmos totalmente equivocados. Então, buscando e fazendo um juízo de valor, dirigidos pelo Espírito Santo, porque nós temos a mente de Cristo e Ele nos ajudará a fazermos isso com excelência.
e encontrarmos a tal convicção que Hebreus 11:1 fala. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Nós não vemos, nós não andamos por vista, mas nós andamos por aquilo que cremos e que temos fé nas Escrituras Sagradas, no Evangelho que Jesus Cristo veio nos trazer. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, o mais rápido possível, o mais breve possível, fazendo um juízo de valor para encontrar esta convicção e ter a certeza de que você anda na verdade que Jesus nos propôs. Deus abençoe você rica e poderosamente em nome de Jesus.